para os conferencistas. Então, nós vamos começar com a doutora Arlene Arthur. Seriam drogas inteligentes que são considerados suplementos ou nutracêuticos
que melhoram as funções mentais. Então, ao contrário dos estimulantes químicos, já empregados no tratamento por doença do Alzheimer ou naturais com a cafeína, as drogas inteligentes podem ser a chave para a acuidade mental mais direcionada e com melhorias duradouras. Essencialmente, o desenvolvimento desse campo visa promover uma ampliação das atividades cerebrais de maneira democrática e acessível. Os pesquisadores acreditam que o desenvolvimento de drogas e aperfeiçoamento cerebral cada vez mais eficientes vão inaugurar a era da neurologia cosmética. Então, isso daí é uma coisa do futuro, ela não está colocada ainda, mas ela dá um potencial muito grande para o poder, inclusive, né? Você ter as suas atividades mentais desenvolvidas, enfim, isso é uma coisa bastante impactante nas nossas relações sociais, na nossa vida, né? Isso é o que se propõe para o futuro aí, está entre as possibilidades do futuro que a gente colocou. Será então que a medicina vai levar para a gente para onde? Né? Já existe alguma coisa de biologia sintética, algumas experiências ainda, mas será que daqui a pouco nós vamos estar convivendo com seres absolutamente artificiais, montados em laboratório, juntando pedacinhos de DNA das várias espécies? Já existe transgenia hoje, mas ainda em escala razoavelmente reduzida, né? Mas a gente não sabe se no futuro, se é nos próximos 10 anos ou não, é difícil avaliar, nós podemos estar convivendo com absolutamente espécies novas. A primeira vez que eu vi esse comentário foi do Paulo, né? Ele falou, mas a gente não pode ter nada contra, não sou a favor da biodiversidade. Tem outro lado, quer dizer, você está, se por um lado a contaminação ambiental está acabando com várias espécies, por outro lado a nanotecnologia, a bionanotecnologia pode estar possibilitando a criação de espécies completamente novas, né? E de certa forma você está mantendo a biodiversidade. Eu sei que a biodiversidade é essa, mas existe a possibilidade. Fala-se hoje muito, inclusive, em sociedade pós-humana, à medida que essas tecnologias vão sendo incorporadas ao ser humano, cada vez mais as suas potencialidades são aumentadas em função dessas tecnologias. Como é que será essa sociedade no futuro? Como é que será? As pessoas dizem que a tecnologia promete a vida eterna. Você não vai morrer mais? Significa isso, né? Você tem um nanorobô no corpo que identifica suas doenças, você sofre um acidente que recompõe a peça que sofreu, você vive interagindo cada vez mais com as máquinas, né? Então, cada vez seres humanos, cada vez vão ser mais interligados às máquinas. Será que é isso que nos espera no futuro das nanotecnologias, da convergência tecnológica, né? Juntando a nanotecnologia com a biotecnologia, com a ciência do cérebro, com a informática. Então, essa é uma reflexão que a gente tem para fazer em relação ao futuro. Será que é isso mesmo? Será que é isso que vai acontecer? Bom, por outro lado, né, como já foi falado várias vezes aqui, a gente conhece muito pouco dos riscos, que tudo isso que é colocado ainda como promessa de melhoria da qualidade da vida das pessoas, né? E os riscos. Né? Quais são os riscos que podem correr junto com essas tecnologias? Então, já foi dito hoje, aqui está repetindo, que conhecer as características de uma molécula ou de uma substância em macro escala não permite avaliar como que ela vai se comportar à escala nano, a não ser fazendo uma experiência com ela. É difícil, o cientista não tem conhecimento de mecânica quântica suficiente para prever como que a substância na escala nano vai se comportar. A maioria dessas coisas são descobertas em laboratórios, são testadas, né? E se conhece muito pouco, realmente, de como que essas substâncias vão se comportar. Ela é perfeitamente segura, em macro escala, pode penetrar pela pele, pode passar para o cérebro, pode distribuir todos os órgãos do organismo, né? Mas já há alguns estudos que mostram que a gente tem que se preocupar com isso. Por exemplo, são já conhecidos os estudos, os efeitos toxicológicos das partículas chamadas ultrafinas, né, as partículas nanopartículas no ambiente de trabalho, no ambiente geral, são chamadas de partículas ultrafinas, e que já são muito preocupantes. Né? Se sabe que elas, por exemplo, têm uma capacidade muito grande de penetrar
grande parte delas de várias partes do organismo, né? Por exemplo, nas últimas décadas, estudos epidemiológicos e toxicológicos forneceram evidências que níveis elevados de material particulado para o ambiente poluído estão associados com o aumento da morbidade e mortalidade do problema cardiorrespiratório. Pode acontecer a elevação da frequência cardíaca, diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, vasoconstrição, pressão arterial sistólica aumentada, aumento da viscosidade sanguínea, enfim, pode acontecer tanta coisa que isso pode ter como consequência uma ação negativa na função cardíaca, eventualmente até levando a uma doença cardíaca isquêmica, arritmias e até óbito. Tem vários estudos que mostram isso, né? Aqui é uma isquemia que mostra como a substância pode ser inalada, ela pode ir até o cérebro, pode fazer uma desregulação autônoma, pode ir pelo sangue e se esparramar pelo corpo todo, e aí cada partícula leva um comportamento diferente. Existem, inclusive, estudos epidemiológicos que dizem o seguinte: no dia que São Paulo tem greve no metrô, há um aumento de atendimento nos hospitais por doenças cardiorrespiratórias. O que acontece quando tem greve no metrô? Sai muito mais carro na rua, muito mais ônibus, muito mais caminhão, tem muito mais congestionamento e, portanto, a poluição ambiental aumenta e, com ela, as nanopartículas que se formam, inclusive, né, até partículas de tamanho maior, que se formam da combustão de óleo diesel, principalmente, inclusive de gasolina. Isso é um estudo feito aí na Universidade de São Paulo que mostra claramente que existe uma relação muito grande entre o aumento de partículas, nanopartículas no ambiente e doenças cardiorrespiratórias. Esse é outro estudo feito em Londres, que mostra que à medida que você aumenta a área superior, é feita essa nanopartículas medidas no ambiente em geral. Os dias em que tem uma quantidade de partículas que representa uma área superficial maior, existe um excesso de mortalidade diária da cidade. Né? Então, o estudo também mostra, comprova, né? Corrobora a pesquisa feita em São Paulo. De que tem muito mais, o ambiente está muito mais poluído, você aumenta o número de nanopartículas, portanto, essas partículas vão ter uma área superficial maior, e quanto maior a área superficial, daquilo que você está coletando como amostra, maior é o número de pessoas que, com doenças cardiorrespiratórias, inclusive poder levar à morte. Então, essas nanopartículas, elas podem penetrar pela respiração, ela pode depositar no sistema respiratório, ela pode escapar dos mecanismos de defesa, elas podem se translocar do pulmão para o sistema respiratório, circulatório, pode se translocar pelo nervo olfativo direto para o cérebro, ela precisa chegar no pulmão, passar para a corrente sanguínea e se distribuir no corpo, ela vai direto pelo nervo olfativo chegar no cérebro, dependendo do tamanho da partícula e das suas características. Ela pode passar pela pele, né? Porém, células do extrato córneo com movimentação do pulso. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu assisti uma vez um pesquisador de uma indústria química que falava que fazia testes para saber se o produto que eles estão colocando no mercado passa pela pele. Então ele descreveu como eles fazem o teste. Eles colocam um pedaço de pele no dispositivo, geram a nanopartícula de um lado e medem do outro lado. E passa. Só que eles esqueceram que quando você dobra a pele, as suas espaços intercelulares aumentam. E com isso facilita, inclusive, a penetração pela pele. Então esse também já não é um teste seguro do ponto de vista de penetração da pele de nanopartículas. Pelo folículo do cabelo, pelas glândulas do suor,